Fala, impressionadores! Nesse vídeo agora, a gente vai usar reconhecimento de imagem no Python para conseguir fazer uma previsão de qual a idade da pessoa que aparece numa foto e qual é a emoção que ela está sentindo. Se ela está normal, se ela está triste ou se ela está simplesmente com uma cara de esquisita, como essa daqui que você está vendo agora. Isso tudo a gente vai fazer em pouquíssimas linhas de código usando uma ferramenta chamada DeepFace. Então vamos lá para o conteúdo que vai estar sensacional. Bom, galera, se vocês curtiram esse tema desse vídeo daqui, eu vou deixar para vocês também um mini curso de análise de dados gratuito aqui na descrição do vídeo. Esse mini curso ele vai te ajudar a trabalhar com análise de dados, que é o que a gente vai fazer dentro desse vídeo. Só que a análise de dados que a gente vai fazer nesse vídeo daqui é sobre imagens e no mini curso a gente vai fazer um projeto completo sobre análise de dados. Pega lá o mini curso gratuito, acessa ele e volta para cá. O gabarito ele também vai estar disponível aqui na descrição para vocês poderem fazer o download, até para vocês poderem ter esse código. Mas vamos entender como isso tudo vai funcionar e como que a gente vai conseguir fazer esse reconhecimento de imagem, quais ferramentas de reconhecimento de imagem a gente vai ter à nossa disposição. A ferramenta que a gente vai usar aqui no Python é uma biblioteca do Python chamada DeepFace. Essa biblioteca, ela essencialmente reúne várias soluções de reconhecimento de rosto, né? Reconhecimento de face mesmo, por isso que o nome é DeepFace. E por que que isso é importante, Lira? Se vocês entrarem no Google e digitarem DeepFace, para vocês entrarem na documentação da biblioteca, vocês vão ver que eles usam várias soluções. Olha lá, tem a OpenFace, tem a Facebook DeepFace, tem a VGGFace, tem a do Google. Então você tem várias soluções de reconhecimento de rosto. E reconhecimento de rosto é uma tarefa muito comum de você ter que fazer com linguagem de programação. Não é à toa que vários celulares hoje em dia tem aquele lá, o Face ID, né, reconhecimento de imagem, para saber se é você mesmo que está abrindo. E dentro do DeepFace vocês têm várias soluções. Como, por exemplo, você tem a solução para identificar se duas fotos da mesma pessoa são realmente a mesma pessoa que está ali, ou se são pessoas diferentes. A gente tem essa solução que eles chamam de Face Verification, que é como se fosse o Face ID mesmo. E você tem várias outras soluções aqui dentro, vários parâmetros que você consegue encontrar aqui dentro. Tem uma explicação super legal. E a que a gente vai usar aqui nessa aula é para reconhecer a idade das pessoas e qual emoção que ela está expressando dentro daquela imagem. E aí, para isso, eu vou deixar disponível para vocês fazerem o download, mas é para vocês fazerem o download para vocês usarem nos códigos de vocês, não é para ficarem fazendo montagem com a minha cara. Essas três imagens aqui que eu tirei antes de gravar esse vídeo aqui. Antes de gravar esse vídeo não, né? Acho que eu tirei assim que eu acordei para poder gravar esse vídeo para vocês. Beleza? E essas imagens são as imagens que eu vou usar. Repara que elas estão no mesmo local do meu código em Python para a gente fazer o nosso exemplo. Então vamos lá. Como que a gente vai usar essa biblioteca e como isso vai funcionar? O primeiro passo é a gente instalar a biblioteca DeepFace e instalar a biblioteca OpenCV. A biblioteca do OpenCV, ela é, digamos assim, a ferramenta do Python mais usada para trabalhar com imagens dentro do Python. Ela é muito eficiente, ela é muito boa, muito utilizada. A gente vai ter que instalar esses dois caras. Para isso, eu vou abrir aqui o meu terminal e vou rodar aqui um pip install OpenCV-Python. Para você instalar a biblioteca do OpenCV, você instala ela com esse nome aqui, tá vendo? OpenCV-Python. Espaço, vou instalar também a do DeepFace, então a gente vai instalar OpenCV Python, tá vendo? A DeepFace é só se separar elas com um espaço. E eu vou instalar também a do Pandas, porque a biblioteca do DeepFace precisa da do Pandas para ela funcionar. Então você vai instalar essas três coisas aqui, tá? Se você não estiver usando o PyCharm, você vai ter que rodar isso lá no seu terminal, lá enfim, onde você instala as suas bibliotecas. Caso você queira usar o PyCharm, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ensinando você a instalar. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Agora a primeira coisa, a gente vai executar isso para uma imagem específica. E eu vou escolher, por exemplo, essa imagem 2 aqui que eu estou com uma cara triste, para a gente poder fazer o nosso exemplo. Então, a gente vai primeiro ter que importar a biblioteca OpenCV, e aí por mais contraintuitivo que seja, para você importar ela, você importa ela com CV2, tá vendo? Import CV2, porque existe o OpenCV 1, né? E o OpenCV 2, que é o que a maioria dos programadores em Python usam hoje em dia. Então, quando você importa ela como CV2, beleza? E para você importar da DeepFace, a gente vai fazer from DeepFace import DeepFace, tá vendo? Então, a gente da biblioteca DeepFace está importando essa classe aqui, essa funcionalidade específica, que é o que vai fazer o reconhecimento de rostos que a gente vai querer aqui dentro, tá? E aí, essencialmente, a gente vai precisar de três passos para fazer essa solução. O primeiro passo é a gente ler a nossa imagem. O segundo passo é a gente passar a imagem para a DeepFace. E o terceiro passo é a gente ver os resultados da análise. E aí eu vou explicar para vocês como que a DeepFace faz isso, né? Como que ela consegue fazer esse reconhecimento. Mas você vai ver que ela vai fazer isso de uma forma rápida e também muito boa, muito eficiente. Então vamos lá. Como que a gente faz para ler a nossa imagem?
Para ler nossa imagem, a gente vai usar a biblioteca do OpenCV para fazer isso. Então a gente vai fazer assim, ó, imagem vai ser um cv2.imread, justamente de ler a imagem. Como o nosso código está no mesmo local do nosso arquivo, eu aqui dentro do parênteses posso só passar o nome da imagem, img2.jpg, com a extensão, beleza? Podia ser PNG, podia ser JPEG, pode ser a extensão que você quiser aqui que o OpenCV consiga ler. O fato é, aqui eu só passei o nome do arquivo. Se você tivesse, por exemplo, com esse arquivo na parte de downloads ou em outro lugar, você ia ter que passar aqui o caminho completo, né? Aquele C, usuário, não sei o que, não sei o que lá. No nosso caso não precisa, porque eles estão na mesma pasta. Então isso aqui consegue ler a imagem pra gente, ou seja, dentro dessa variável imagem aqui que tem no nosso código, agora a gente tem a imagem que ele trouxe para dentro do Python. E aí agora a gente vai aplicar o deepface dentro dessa imagem daqui. Como que a gente faz isso? A gente faz o seguinte formato. O resultado dessa análise, a gente vai usar a função analyze do deepface. Então, dentro do nosso resultado, a gente vai rodar um deepface.analyze. E aí, essa função analyze, ela precisa de duas informações para ela funcionar. A primeira é qual imagem ela tem que analisar. E essa imagem tem que estar no formato do OpenCV que a gente acabou de ler. Então, a gente só passa essa variável imagem para cá. E a segunda informação que a gente passa são quais as ações, tá? Então, você vai passar aqui uma tupla de ações. Então, entre parênteses, você vai passar quais as ações que você quer que ele analise, ou seja, quais coisas você quer que ele analise. No PyCharm, se você só coloca aqui actions, abre o parênteses, ele no momento não está me dizendo exatamente quais são as coisas aqui dentro. Mas se você olhar lá na documentação, você vai ver aqui ó, que dentro de actions do Deepface Analyze, ele pode avaliar a idade, o gênero, a raça e a emoção. E aí, para evitar quaisquer polêmicas ou coisas do tipo, eu vou usar só idade e emoção. Se vocês quiserem depois brincar com as outras aqui, fique a critério de vocês. Eu só estou usando uma ferramenta que existe no Python. Não venham com polêmicas para cima de mim, não. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou botar aqui a idade, age, e vou colocar aqui também o emotion, tá? Para ele avaliar a emoção que essa pessoa está expressando. Um ponto importante é que se você fosse passar só uma, Lira, só quero analisar a idade. Se você só quer analisar a idade, você teria que passar assim, ó, idade e só uma vírgula aqui depois. Por quê? Porque se você passa só assim, com a idade, sem passar a vírgula depois, ele não reconhece esse parâmetro como uma tupla. Ele reconhece como sendo um texto único, porque, apesar de estar dentro do parênteses, ele só tem uma informação. Tanto que ele fala aqui, ó, tá vendo? O PyCharm até fala, ó, expected type tuple. Recebi uma string só. Quando você coloca uma vírgula, apesar de não ter nenhum outro valor, ele reconhece que esse cara daqui se tornou uma tupla e aí ele para de reclamar. Tá vendo? Então olha lá, ele tá até dizendo aqui, ó, emotion, age, gender and race, tá? E aí aqui eu vou passar também para ele o emotion, para ele avaliar a emoção pra gente. E aí agora é só você printar esse resultado que a gente vai visualizar como que ele tá fazendo isso. Então olha lá, peguei, rodei e olha lá, ele tá carregando aqui agora. E na primeira vez que você executa a Deepface, ela vai demorar um pouquinho mais, tá? No meu caso aqui ela foi mais rápida porque eu já tinha executado ela alguma vez antes de gravar esse vídeo. Mas a primeira vez que você executa, ele vai fazer algumas instalações. E aí depois que ele fizer essas instalações, você vai e roda de novo. Sugestão, eu sugiro que para vocês aprenderem o conteúdo do vídeo, baixem as imagens que eu estou usando e a gente vai agora começar a comentar sobre como que ele funciona, como que acontece esse reconhecimento de Deepface, ele sempre funciona, tem algum caso que ele não consegue fazer, vamos lá, a gente vai entrar nisso agora, tá? Mas para o nosso exemplo, segue com as imagens que eu disponibilizei para vocês, que estão aqui na descrição, e aí depois vocês testem com as imagens de vocês. Então olha lá, quando eu rodei esse código, ele me deu aqui como resposta, essa variável resultado, ele é uma lista com o resultado das análises que a gente fez aqui. O primeiro item é o resultado da análise de idade que a gente tinha pedido. E aí olha que legal, ele diz pra gente qual foi a região da imagem que ele analisou. Então tá vendo a largura, o item, a largura, a altura, a posição e tudo mais, que a gente não vai querer usar para nada aqui, mas a idade ele sugere 29 anos. Por incrível que pareça, ele acertou. No momento que eu tirei essa foto, que foi hoje de manhã, eu tinha 29 anos. E aí, aqui na emoção, ele dá, olha que interessante, ele dá uma lista de emoções meio que padrões que ele tem, e ele vai fazer a mesma coisa lá para gênero e também para raça, ele tem uma lista padrões assim de gêneros e uma lista padrão de raças, e ele vai dar a probabilidade de cada uma delas. Então, nesse nosso caso daqui, ele vai dar a probabilidade de cada uma das emoções. Então, a probabilidade de eu estar angry, né, ou seja, tá pé da vida. Probabilidade de eu estar enojado, né, disgust. De estar com medo, de estar feliz ou de estar triste, surpreso. Então ele tem algumas emoções padrões, tá? Então não é necessariamente assim, ah, nossa, ele vai ter todas as emoções que existem, não, porque devem ser milhares. Mas enfim, e no caso ele vai dizer, além dessas probabilidades aqui, ele vai aqui no final dizer
qual a emoção dominante, ou seja, qual a que ele viu com maior probabilidade de ser a verdade. E aí, nesse caso foi a sad. Então, por padrão, repara, olha lá, a resposta que ele dá para você é uma lista que tem em cada item dessa lista, tá vendo? Cada item dessa lista nada mais é do que o resultado de uma dessas ações, resultado da age e resultado da emotion. E aí, nesse primeiro caso da idade, a chave age do dicionário diz pra gente a resposta da previsão dele, que é ele acha que eu tenho 29 anos. E no caso da emoção, você pode olhar quem tem a maior probabilidade, que no nosso caso aqui foi o sad, tá vendo? Que ele acha que tem mais de 76% de chance de eu estar triste nessa foto. Ou então você olhar essa variável aqui, dominant emotion, né? Essa chave do dicionário que ele diz qual é a emoção dominante que ele encontrou naquela imagem. Então com isso daqui ele consegue rodar esse processo para fazer esse reconhecimento. E ele faz isso de uma forma muito eficiente, muito rápida. Lira, mas como ele está fazendo isso? E vai sempre funcionar? Então, eu já tinha testado essa biblioteca aqui outras vezes, e já tinha testado com imagens em que o rosto da pessoa está muito mais longe, ou então que tem muito mais ruído de iluminação e tal, ou então que o rosto não está virado para a câmera, está mais de lado e tudo mais. Esse tipo de coisa vai sim impactar nessas probabilidades. Então pode ser que você pegue uma imagem sua, passe para ele, ele fale que você tem 40 anos e não fique triste porque o Python não acha que você é velho. Simplesmente pode ser que a iluminação, ou enfim, a imagem que você escolheu não está permitindo ele fazer uma análise muito precisa, que aí ele vai fazer uma análise, né? Ele vai te dar uma resposta, só que no caso ele vai dar uma resposta que pode ser errada. Inclusive, ele tem um parâmetro aqui, que é o parâmetro Enforced Detection, que você pode colocar ele como falso, que é basicamente do tipo, esse parâmetro diz o seguinte, quando ele faz uma análise da imagem e ele não consegue fazer uma análise bem feita da imagem, ou seja, ele não consegue uma probabilidade minimamente boa para ele conseguir afirmar alguma coisa, ele vai simplesmente dar um erro para você. Se você passar esse parâmetro Enforced Detection como falso, ele vai ignorar, né, digamos assim, essa detecção e vai simplesmente passar e não vai dar um erro para você, ele não vai levantar um erro. Tá? Então você vai meio que forçar ele a fazer a detecção, apesar dele achar que não vai ser tão eficiente assim. Caso você precise, você pode passar esse parâmetro. Agora, como que funciona esse reconhecimento dessa imagem? Como que ele está fazendo isso? Se você olhar na documentação, ele vai explicar para você, tem vários modelos, né, que ele pode usar para fazer isso. E repara que o super interessante é que o modelo, os seres humanos fazendo reconhecimento de imagem, tem um percentual de acerto menor do que essa inteligência artificial. Então, esse Deepface, ela tem uma inteligência artificial por trás dela que consegue fazer esse reconhecimento, que tem uma precisão, a princípio, melhor do que a precisão dos seres humanos. Isso aqui foi testado e tudo mais para conseguir criar essa inteligência. E aí, como que ela faz essa análise? Essa análise ela acontece por um processo que a gente chama de Convolutional Neural Network. Ou seja, é uma rede neural convolucional. A gente pode entrar, digamos assim, de forma mais complexa aqui dentro. Se você quiser, você pode pesquisar e ler mais sobre o assunto. Mas, essencialmente, como que ele faz esse reconhecimento? É de uma forma muito parecida com que o nosso olho consegue fazer o reconhecimento das imagens que a gente olha. No seu olho, e aí, galera de biologia aí, me corrija se eu tiver alguma coisa errada, mas, essencialmente, você tem sensores que vão te ajudar a ver o brilho das imagens. Sensores que vão te ajudar a ver as cores da imagem. Sensores que vão te ajudar a ver os formatos das coisas e assim vai. Então, ou seja, você tem meio que várias camadas dentro do seu olho em que cada camada é responsável por uma coisa. A Convolutional Neural Network é essencialmente tentar replicar esse processo. Ele vai pegar essa imagem que você passou para ele, ele vai olhar meio que pedaços menores dessa imagem e cada pedaço menor dessa imagem vai passar por várias camadas dentro dessa rede neural, né, como se fossem várias camadas de tomada de decisão, digamos assim, em que cada camada vai tentar fazer algum reconhecimento. Uma camada vai tentar reconhecer as cores ali dentro, outra camada os formatos, outra camada não sei o que, não sei o que, não sei o que, até chegar numa resposta de qual a probabilidade de você estar triste, estar feliz e tudo mais. E é assim que ela acaba sendo construída, beleza? Se vocês quiserem vídeos mais detalhados sobre o assunto, vocês podem deixar aqui na descrição do vídeo. Quem sabe o Lucas, nosso especialista de ciência de dados, não constrói para vocês um vídeo falando mais disso, beleza? Agora vamos continuar. Como que eu faço para aplicar isso aqui em várias imagens? No nosso caso, a gente tem 3 imagens dentro dessa pasta. Para eu fazer isso, agora eu vou pegar a biblioteca OS. Vou fazer assim, ó, import OS, para a gente pegar a biblioteca OS. E aí eu vou listar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. Como o nosso código está no mesmo local das imagens, eu vou simplesmente fazer assim, ó, arquivos vai ser um os.listdir. O listdir, como o próprio nome já diz, ele vai listar tudo que tem num diretório. Então ele vai listar todos os arquivos que tem dentro dessa pasta. Então essa variável arquivos aqui agora é o nome de cada um dos arquivos.
Eu vou querer fazer o reconhecimento de todos esses arquivos que estão aqui? Não. Só das imagens, ou seja, só dos arquivos que são .jpg. Então eu vou fazer assim, ó. Para cada arquivo dentro da variável arquivos, se eu tenho jpg dentro do nome do arquivo, tá vendo? If jpg em arquivo. Então a gente está percorrendo a nossa lista de arquivos. Se eu tenho esse texto jpg dentro do nome do arquivo, ou seja, essa extensão dele é jpg, então a gente vai rodar esse processo inteiro daqui. Ler a nossa imagem, passar e printar o resultado. E aí repara o seguinte, para a gente rodar esse processo todo aqui, agora a gente vai ter que adaptar, porque a imagem que ele vai ler não vai ser a imagem fixa, vai ser essa variável arquivo. Essa variável arquivo nada mais é do que o nome da imagem com uma extensão. Quando você faz um listdir, a resposta dele para você, né, disso daqui, vai ser essencialmente uma lista com todos os arquivos. Olha só, se eu comentar tudo e der um print no arquivos para você visualizar, olha qual vai ser a minha resposta aqui. Ó. Minha variável arquivos, ela vai ser simplesmente, olha lá, a lista de arquivos que tem dentro da minha pasta. Então, com o nome e a extensão. Então, quando eu faço esse for do jeito que a gente fez aqui, o que essencialmente ele está fazendo? Ele está pegando cada um desses nomes aqui, passando o arquivo para a variável imagem, só se for um arquivo JPG, jogando para o Deepface analisar e printando o resultado. Vamos ver como é que funciona? Rodei. Olha lá. Vamos lá. O que ele reconheceu aqui para a gente? Ó, na primeira, ele reconheceu que a minha idade tem 27 anos, nessa primeira imagem daqui. Errou, mas tudo bem, foi relativamente próximo. E a emoção que ele acha que eu estou fazendo aqui com o olho esbugalhado é neutral. Ou seja, ele não tem uma emoção doido, né? Porque senão ele deveria colocar aqui, porque eu estou só simplesmente com o olho esbugalhado. Eu estou normal, só que com o olho esbugalhado. Então ele achou neutro. A segunda, ele disse sad, e a terceira, ele disse neutro. Olha lá, a segunda, ele disse sad, triste, e a terceira, ele disse neutro, e realmente está neutro. Não fiz emoção nenhuma ali. E a idade, 29, 29 e 27. Então tá vendo? Nesse nosso exemplo aqui, como eu tirei imagens de frente para a câmera, né, com uma iluminação até ok, nem estava tão boa, mas também não estava péssima, ele até conseguiu fazer um reconhecimento de idade muito bom, e de emoção eu particularmente achei muito bom. É que ele não deve ter uma emoção para olho esbugalhado. Mas você pode testar depois tirando imagens. Só pegar a sua webcam mesmo, tira imagem, salva, coloca dentro dessa pasta aqui e aí roda o código depois para testar. Beleza? Ou pega uma foto aí sua e tenta botar aí a foto e ver qual que sai o resultado também. Espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Se vocês tiverem algum outro conteúdo de reconhecimento de imagem, alguma outra coisa que vocês queiram ver, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.